Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje nós vamos começar com o conteúdo de Física 2 pela parte de termodinâmica. Parte do segundo ano de Física, que a gente chama de Física 2, é bastante extenso e tem vários tópicos diferentes. Então, uma coisa às vezes não se prende à outra, mas a gente vai andando com calma em cada um. Eu quero também sentir o ritmo de vocês aqui na sala hoje, ver a resposta de vocês, como a gente interage, e aí eu vou... Normalmente, ou diminuo um pouco o ritmo, acelero um pouco o ritmo, tá certo? Eu tenho mania, às vezes, de acelerar demais, então tenho que tomar um pouco de cuidado. Tá. O que é a termodinâmica? A termodinâmica em si é o estudo de todos os processos físicos que envolvem troca de calor, que envolvem pressão, temperatura, várias noções que nós vamos desenvolvendo, mas ela é um pouco separada, de alguma forma, do conteúdo de mecânica, porque mecânica a gente se acostuma a trabalhar com velocidade, com aceleração, equação de tempo para velocidade, para posição, equação de trajetória. Mas a termodinâmica ataca os problemas de uma maneira diferente. Imagina que você tem uma lata de refrigerante ou você tem uma panela no fogo. Como é que você vai medir, trabalhar com o processo de troca de calor se você só tem posição, velocidade? O que te importa a velocidade da panela, né? Então, a gente vai trabalhar com outras grandezas físicas, a gente vai trabalhar de uma outra perspectiva aqui. Tá? Tudo bem. Normalmente, quando a gente vai falar então de termodinâmica, a gente está falando de pressão. Pressão é uma quantidade bastante usada. Temperatura. Também temperatura está bastante em jogo aqui, é muito importante, fundamental. Vamos falar também de energia térmica, calor, volume dos objetos, volume. Tá? Mas qual é a parte da física que relaciona a termodinâmica com a parte de mecânica? A parte de energia. Vocês estudam, em Física 1, a parte de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica, talvez vocês já estudem também em Física 1. E a energia é fundamental na física. Ela é muito poderosa, inclusive. É abstrato, né? Difícil de entender exatamente o que é energia, mas a gente consegue calcular muito bem. A parte de energia está ligada muito fortemente aos processos termodinâmicos. Deixa eu apagar aqui, senão vai dar problema. Mas que tipo de energia? Nós vamos trabalhar com outros tipos de energia. Claro, nada de energia cinética aqui. Vamos estar falando principalmente de energia térmica. O primeiro conceito que vem e com o qual a gente começa a trabalhar. O que é uma energia térmica? A nossa primeira associação de energia térmica vem com relação ao nosso tato, com relação à sensação térmica que nós temos de objetos. Então, imagina que você está ali num supermercado e você pega uma lata de refrigerante. Ela está na prateleira. Então, ela está morna. Ela não está muito quente, não vai te queimar, mas também não está fria o suficiente para você beber, né? É difícil a gente beber refrigerante quente. Muito bem. Então, a gente tem uma sensação, uma primeira noção de medida de energia térmica. É claro, a gente não está mensurando, ou seja, a gente não está dando um valor. É apenas uma sensação. Depois você pega esse refrigerante, leva para sua casa e coloca na geladeira. Depois de muito tempo na geladeira, você deixa ele lá por algumas horas, você vai pegar a mesma lata e agora você tem uma sensação térmica diferente. A energia térmica associada a essa lata de refrigerante mudou. Agora, a sensação é de que ela está muito mais fria. A gente tem uma primeira noção de quente e frio, então, através do nosso tato, dessa sensação térmica que a gente tem. Ok? Bom, então, nós estamos associando aqui uma energia térmica a uma sensação, e essa energia térmica está ligada fundamentalmente ao que a gente conhece por temperatura também. Essa é a primeira noção que a gente tem de temperatura. Tá?
Mas como nós podemos entender esse fenômeno de uma maneira melhor, né? Entender só através do tato? Então é um pouco vago, né? A gente precisa começar a tentar entender um pouco mais. Existem duas vertentes iniciais, ou seja, alguns pensadores estavam pensando muito tempo atrás nesses processos termodinâmicos, físicos, e em termodinâmica muitos engenheiros estavam envolvidos. E eles estavam pensando o seguinte: vamos tratar isso de porque até eles não eram capazes na época, mas de um ponto de vista macroscópico. Então, um ponto de vista macroscópico é, primeiro, essa sensação térmica, depois, o volume, pressão também dos objetos. Então, esse ponto de vista é macroscópico. Está ao nosso alcance direto. É mensurável, é fácil, né? A gente consegue interagir com ele, consegue medir, consegue controlar. Mas, com o tempo, com o desenvolvimento da teoria atômica, também surgiu um ponto de vista microscópico. Tá? Qual é a relação entre os dois? Qual é a diferença? A parte do microscópico está associado às quantidades que a gente não consegue enxergar diretamente. A gente não consegue interagir de uma maneira muito direta com elas. Elas estão associadas à parte de partículas. Então, partículas. Então, moléculas, átomos, até a própria estrutura atômica, como esses átomos se organizam em um determinado elemento. E as duas formações, as duas linhas de pensamento se complementam. Então, muitas vezes a gente trabalha com processo macroscópico, a gente consegue imaginar o mesmo processo macroscópico ligado ou entendido por uma noção microscópica das coisas. Essas coisas vão se complementando. Como é a relação da temperatura com um pensamento microscópico? Bom, quando a gente vai observar os átomos, moléculas, as partículas, de uma maneira geral, de um dado objeto, a gente percebe que elas podem vibrar ou podem se locomover ali dentro, no caso de um gás. Depois vamos aprofundar a noção de gás, de sólido, ainda hoje. Mas elas têm alguns movimentos que elas fazem. Então, imagine o líquido do refrigerante dessa lata, que a gente imaginou que pegou. Ele pode se mover ali dentro, as moléculas estão se mexendo, da água, né, dos componentes do refrigerante. Então, existe ali, talvez, uma velocidade. A gente pode associar com uma velocidade. Mas você vai pegar a velocidade de cada molécula e tentar fazer uma mecânica para ela? Né, que é isso que a gente faz em Física 1. Você pega uma bolinha, né, uma partícula elementar, põe uma velocidade, põe uma aceleração. Mas para um mundo para um líquido, você não consegue fazer. É muito trabalhoso, né? Nem dá. Na mão, você não consegue fazer. Então, existe esse tipo de tratamento macroscópico e o tratamento microscópico que vem considerando uma média das partículas. Então, a gente não trata a velocidade de uma partícula, a gente trata uma média. Imagine que a gente tenha, então, uma média. Quer dizer que muitas partículas podem ter velocidade alta, outras mais baixas, mas, na média, se a gente pegar toda uma média, ela tem uma certa velocidade. O que isso se relaciona com temperatura? Acontece que quando um objeto está morno ou mais quente, ele vai ter um grau de agitação. As partículas neles vão se agitar, talvez se locomover. Se for num sólido, elas não se movem, né? Elas ficam ali paradas, mas vibram. Bom, se a gente esfria esse objeto, o que se observa é que a velocidade das partículas diminui, ou a agitação térmica das partículas diminui. Então, essa velocidade é mais baixa. Já se a gente coloca no fogo uma água para esquentar, algum outro líquido,
ou às vezes até mesmo um gás, se você quer esquentar ele em laboratório. Então, as partículas começam a se mover com uma velocidade muito grande. E é esse o ponto de vista microscópico. A gente olhando a temperatura a partir de suas partículas, dos fenômenos que estão ocorrendo ali com essas partículas. Ok? Bom. Deixa eu seguir aqui. A temperatura, então, pode ser tratada ou microscopicamente ou macroscopicamente. Mas, como nós interagimos, como há troca de energia entre os objetos? Quando nós estamos falando de um processo macroscópico, nós estamos entendendo uma sensação térmica. Então, a gente pegou a lata morna, colocou na geladeira, ela esfriou. Eram 2 momentos. Mas como funciona esse processo de esfriar? Como a gente consegue fazer a troca de calor? A troca de calor não. Como é que a temperatura muda ali? Acontece que se a lata está morna, ela tem mais energia, na geladeira ela tem menos energia, mas a geladeira, que é uma máquina, serviu para pegar essa energia e retirar da geladeira. Então, o objeto esfriou. Tá? Essa transferência de energia da lata para a geladeira é o que a gente chama de calor. O calor é esse processo de transferência de energia. Então, nós estamos transferindo energia. Tá? Vamos lá. Aqui ficou pequeno, peraí. Imagina que você pega, então, a lata gelada ali e segure a lata gelada. O que vai acontecer? A primeira noção é a de temperatura fria e ela vai esquentar. Por quê? Porque nós estamos em contato com ela, nós estamos transferindo energia térmica para a lata de volta, tirando ela do geladeiro. Essa transferência de energia é o calor, é o que a gente entende por calor. Isso também pode ser dado claramente se a gente colocar um líquido, uma água para ferver, colocar ela ali no fogão. Então, a gente está transferindo energia térmica em forma de calor. Esse é o aquecimento da água, né? Calor está sendo transferido para a água. Tudo bem? Bom, mas microscopicamente, o que acontece? Microscopicamente, a gente tem uma certa temperatura corporal, por volta de 36 graus Celsius e meio. Essa nossa temperatura nos confere alguma agitação. As nossas moléculas, as nossas células têm temperatura, então elas têm uma agitação térmica. Encostando esse objeto, a nossa mão, num objeto mais frio, faz com que a vibração mais rápida das nossas moléculas se encontre com a vibração mais lenta de um objeto mais frio. E essas partículas começam a se colidir. É passado, então, para a lata, essa agitação térmica, que começa a ficar mais agitada. É um processo devagar, né? Não é imediato. Mas ele vai transferindo energia e da lata para o líquido, fazendo com que as moléculas do líquido comecem a se movimentar mais rapidamente. Então, as moléculas começam a ganhar velocidade. Uma vai influenciando na outra, vão acontecendo muitos choques entre elas, e isso esquenta o refrigerante como um todo. Depois de um tempo segurando a lata, você aqueceu ela à mesma temperatura sua. Então, existe aí um processo de calor, de transferência de energia, agora de um ponto de vista microscópico. Tá? Quando os físicos e os engenheiros chegaram a esse problema, existia agora um problema filosófico também. O calor é algo que nós temos, inerente a nós, e que
flui para outros lugares, então talvez um fluido, talvez um conjunto de partículas, que passa, que escorrega da nossa mão para a lata? Ou será que a gente está falando desse tipo de agitação térmica, microscópico? Naquela época, a parte microscópica ainda não era muito bem entendida e nem muito bem aceita. Tinham algumas pessoas que entendiam bem, mas não era muito aceito, não era todo mundo que acreditava nisso. Então a gente tinha esse choque, tinha gente que falava que não, isso aí é uma quantidade, um fluxo corporal, pode ser entre dois corpos também, o fogo ali para a panela, ou se você derramar água quente num recipiente, o recipiente esquenta, não é? Então é o calor que está fluindo, então existe calor no líquido e ele flui agora. São duas propostas concorrentes e que resolviam muitos problemas. Onde está a diferença? Por que hoje a gente aceita melhor essa visão microscópica? Porque existem alguns problemas que essa transferência desse fluido, que eles chamavam de calorífico, não conseguia explicar. Por exemplo, imagine que você pega uma furadeira e coloque numa chapa de metal, você quer fazer um furo. Então a broca gira e esquenta tanto a própria broca quanto a chapa. Como você vai falar então que está fluindo calor para a placa? Se a furadeira não está esfriando, ela está esquentando também. Ela nem sequer mantém sua temperatura. Se a furadeira transferisse calorífico, ela teria que esfriar para o outro objeto esquentar. E não é isso que ocorre. Então, no caso da furadeira, o atrito da broca, nesse caso, não só por atrito, mas o atrito da broca com a chapa de metal esquenta a chapa. Da broca esquenta a chapa. Então, prevalece essa visão microscópica. Tudo bem até aqui? Tá bem claro, né? Bom, vamos ver. Deixa eu ver. Isso se tem, calorífico. Sim, importante sempre ressaltar, então, que não existe um calor armazenado num corpo, porque ele não é um fluido, ele não é um conjunto de partículas que flui. Então, a gente não tem calor armazenado. O calor é só a transferência de energia. Portanto, o calor é também uma energia. A gente trata ele como uma energia que flui. É a transferência, não é esse fluido. Tá certo? Então, é bem recorrente isso. Tem algumas questões que eu trouxe aqui para vocês, em que se pergunta muito isso, sobre essa noção filosófica quase, né? Um processo físico do calor. O que é o calor? Ele não pode ser armazenado, o calor não está armazenado. Ele não está em um corpo e passa para outro. É a energia térmica que passa. O processo de transferência é o calor. Tudo bem? Bom, qual é a unidade de medida do calor? Antigamente, como nós estamos falando aqui, o calor não era nem sequer energia. Ainda não se entendia muito bem. Então, para se medir o calor, esse processo, se fazia o seguinte: você pegava 1 litro de água e mudava a temperatura da água em 1 grau, com uma chama. Então, o calor necessário, a transferência de energia necessária para esquentar essa água de 14,5 para 15,5 graus é o que se chama de caloria. Quando você esquenta a água em 1 grau, 1 litro, você está dando uma caloria para o seu objeto. Vamos escrever um pouco aqui. A caloria ainda é bastante usada hoje em dia nos rótulos de alimentos, né? A gente vê bastante. Mas não é a unidade do Sistema Internacional. O SI, Sistema Internacional de Unidades. Tá? Quando o calor começou a ser entendido como uma energia, então houve uma relação entre caloria e a unidade de energia do SI. Vocês já viram qual que é a unidade de energia do SI? Vocês sabem? Joule. Então, existe também uma medida de calorias em joule. Então, 4, quanto que é? 1868 joules é 1 caloria.
Hoje em dia também já está bastante presente nos rótulos dos alimentos, naquela parte de informação nutricional, o valor de energia em joules. Normalmente em quilojoules, né? 10 a terceira joules. Mas se a gente olhar, se vocês separarem, muitos alimentos já têm essa informação em joules, tá? Que agora é uma unidade do SI. Muito bem. Tem outra coisa aqui. Essa noção de temperatura nos leva agora para o próximo tema, da lei zero. Por que que existe uma lei zero da termodinâmica? Porque quando a lei zero foi postulada, já existia a primeira lei da termodinâmica, mas ela é mais fundamental do que a primeira lei. Então, para não ter que mudar o nome da primeira lei, colocaram o nome dessa lei de lei zero da termodinâmica. Tá? Foi criada depois, mas é mais fundamental. O que diz a lei zero da termodinâmica? Bom, isso, equilíbrio, né? Tem a ver com equilíbrio térmico. Então, vamos lá, a gente vai na nossa geladeira e está pegando refrigerante. A gente tem uma sensação térmica com aquela lata fria. Muito bem. A lata foi posta na geladeira, ficou lá muito tempo, a gente pegou a lata e sentiu. Se a gente pegasse uma lata de azeitonas, ou uma outra lata que estivesse lá dentro também, vamos falar de outro refrigerante, né, outra lata de refrigerante, para não ter muito problema por enquanto. Depois a gente vai entender melhor isso. Então a gente pega outra lata, que também estava lá há muito tempo. As duas vão nos dar sensações térmicas iguais, elas vão estar à mesma temperatura. Então você pega uma lata, sente uma temperatura, pega outra lata e sente outra temperatura. Por quê? Porque naquele sistema das duas latas com a geladeira, as duas já estavam ali tempo suficiente para interagir com a geladeira. Então, a lata que estava morna, que foi colocada agora, começou a se resfriar, perder energia térmica, né, perder calor. Agora tem uma certa energia térmica e se igualou com a geladeira. A temperatura, então, os dois estão em equilíbrio térmico. Depois que você deixa muito tempo lá, tanto a lata quanto a geladeira entraram em equilíbrio térmico. A outra lata, que já estava lá antes, também está em equilíbrio térmico. Porque no momento anterior que você colocou a lata, ela também começou a perder calor, perder energia térmica, e também chegou na temperatura da geladeira. Ela não desce além da temperatura da geladeira, né? A não ser que você tenha colocado ela no congelador antes, mas não é o nosso caso. Então ela não desce, ela fica ali. Então, se uma lata está com a mesma temperatura da geladeira, ou seja, em equilíbrio térmico, e a segunda lata também está em equilíbrio térmico, ou seja, também a mesma temperatura da geladeira, é razoável a gente aceitar que as duas latas estão à mesma temperatura. É uma comparação. A gente pode montar um diagrama com isso. Então, a gente tem um certo corpo A. E esse certo corpo A foi colocado em contato com outro corpo C, e os dois estão em equilíbrio térmico. Então, eles estão à mesma temperatura. Um outro corpo B também entra em equilíbrio térmico com C. Então, depois que o sistema está em equilíbrio térmico, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, é bastante razoável a gente imaginar que A está em equilíbrio térmico com B. Hoje esse é um conceito que para a gente parece até muito simples, né? Mas
isso não era muito bem entendido, e você precisa de uma formalização. Na ciência acontece isso, né? Nada você assume por ser muito simples. Você tem que ir lá e realmente medir essas coisas. Bom, vamos escrever aqui a lei zero determinada. Bom, vamos falar agora dos estados da matéria. O que a gente entende de estados da matéria são os estados em que a matéria pode se aglomerar, pode se agregar. Como a matéria pode interagir. Nós temos 3 estados bastante fundamentais, bem conhecidos. Então, esses são os 3 estados fundamentais mais conhecidos. Vocês já deviam ter ouvido falar, acredito. Vocês já ouviram? Conhecem? Esses são bem comuns. Existem mais 2 estados. Isso é uma coisa que o pessoal costuma não contar muito. Tá? Eu vou contar só a título de curiosidade, mas não vamos gastar muito tempo com eles. Existe um estado chamado de plasma. O plasma é um estado bem interessante, é usado para desenvolvimento de foguetes espaciais, mas ele é conseguido somente em condições especiais, você tem que ter uma pressão muito baixa, então é difícil. O plasma mais comum que a gente conhece é o fogo. O fogo é um tipo de plasma. Tá? Mas no espaço funciona muito bem para foguetes, para satélites. Um outro estado, também já menos conhecido ainda, é um estado que se chama condensado de Bose-Einstein. É quando você está ali perto do zero absoluto, ou com temperaturas muito baixas. Vamos falar disso ainda hoje. Né? Então, algumas partículas, alguns tipos de partículas mesmo, começam a se aglomerar de um jeito muito diferente do que esses outros. Por isso que eles são estados novos. Mas também somente em condições de laboratório, são coisas muito especiais. O que nós temos no dia a dia são os estados sólido, líquido e gasoso, que é o que o nosso cotidiano, a maioria das coisas que a gente conhece, se relaciona. Tá? Então, quais são as propriedades de cada um desses estados? No estado sólido, existe uma ligação entre os seus componentes, então, ali, entre as suas partículas, podem ser os átomos, o arranjo de átomos, muito forte. É tão forte que o objeto se segura numa estrutura sólida. Tá? Mesa, espelho aqui, lousa, são sólidos. A ligação entre as suas partículas é muito forte. É que eu quero pegar o azul. Por essa... Espera um pouco. Então, o que implica um sólido ter ligações fortes? O que isso nos leva a entender? Primeiro, que o sólido sempre vai ter uma forma muito bem definida. Portanto, ele tem um volume bem definido. Tá? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Isso. Então, ele vai ter uma forma e um volume. Bem definido não quer dizer que ele vai ser sempre bonitinho, né? Não vai ser sempre geometricamente perfeito, uma esfera, um quadrado. Ele pode ser disforme, mas ele ainda assim é sólido. A sua estrutura se segura. Tá? Então,
E mais, se essas ligações são fortes, o que mais nós podemos pensar sobre isso? No caso de uma agitação térmica, numa transferência de calor, a partícula ali, o átomo, né, ele consegue se deslocar por uma grande distância, grande com relação a ele mesmo, né? Mas ele consegue se deslocar a uma grande distância, indo e voltando do sólido? Não. Ele está preso, a ligação dele, a interação dele com os outros átomos é forte. Então ele consegue vibrar, mas ele não consegue se deslocar. Vem daí o nosso conceito de agitação térmica. Um dos conceitos é o de agitação, é uma vibração. Então, os seus átomos podem vibrar. Tudo bem? Bom, o próximo estado é o estado líquido. No estado líquido, essa ligação entre as partículas não é muito forte. Não é tão forte quanto nos sólidos, mas ainda existe alguma força. Então, o quanto mais fraco é? Porque a gente está falando de fraco, pode ser muito mais, pode ser só um pouco. Como é que a gente cria uma ideia sobre isso? Ela é mais fraca ao ponto de que o líquido não consegue se manter todo junto, todo aglomerado como num sólido, que tem uma forma definida. O líquido não tem uma forma definida. Se você pegar a água de um copo, colocar água num copo, ele vai ter um formato aproximadamente cilíndrico, né? Se você jogar ela no chão, ela não vai manter essa forma, ela vai se espalhar pelo chão. Então, a forma do líquido é a forma do recipiente que o contém. Ou, se não tiver num recipiente, estiver no chão, se espalha, né? Então, não tem forma definida. Faltou espaço de novo. E a gente pode pensar numa grande quantidade de casos, né? Uma água passando na mangueira, a água tem a forma da mangueira. Mas quando se a mangueira está enrolada, quando a água sai, ela não vai continuar enrolada, né? A sua forma se desfaz. Ela não tem força. Quando a gente está falando de força, que mantém as partículas juntas, vocês pensam em alguma coisa, algum tipo de força ou ainda não? Vocês têm uma ideia de que força que é essa que a gente está falando aqui o tempo todo? É quase que um spoiler, tá? De Física 3. Mas são forças elétricas. Basicamente forças elétricas. Interações ali entre elétrons, prótons, a estrutura mesmo dos átomos, como eles se ligam nas moléculas, tá? Quando eu estiver falando de força, lembrem-se sempre, principalmente, força elétrica. Bom, ele não possui forma, o líquido não possui forma definida, mas possui volume bem definido. É o suficiente para que o volume não se desfaça. Então, se você tem uma jarra com 1 litro de água e despeja numa panela, você ainda vai ter 1 litro. Talvez 1 litro menos umas gotinhas, né, que ficaram presas ali. Mas é 1 litro, é aproximadamente 1 litro. Então, o volume é bem definido.
Vamos trabalhar um pouco esse conceito de volume bem definido. Acho que nesse ponto é importante. A gente passou 1 litro de uma jarra, colocou numa panela, vai ter 1 litro. Se a panela não tiver 1 litro, ela vai transbordar, né? Lógico. Mas o que aconteceria se a gente pegasse essa jarra e colocasse num tubo, num encanamento? Agora ela é um cano fino e ele vai ficar muito comprido. Essa água ainda vai ter 1 litro? Ainda vai ter 1 litro. O volume se mantém. A gente pode elevar isso para o caso de uma peça de ouro. Pegue agora, então, uma peça de ouro, sólido. Você transfere calor, consegue trocar de fase, e a gente vai trocar. Vai tratar melhor depois a troca de fase. Só para exemplificar a questão do volume. Ele fica líquido, a gente consegue derreter o ouro. E então você forma um fio de ouro. O volume dessa caixa de ouro é o mesmo volume do fio de ouro? É o mesmo volume. Então, o volume, nesse caso, se manteve. Isso é muito importante porque existem questões também que abordam isso. Então, sempre relacionem os volumes como sendo iguais. Às vezes ele te dá, você tem uma caixinha de ouro. Você vai calcular, você vai pegar um fio, então, com 1 centímetro de diâmetro. Qual que vai ser o comprimento do fio? O comprimento vai ser aquele associado o suficiente que dê 1 litro. Ou ali, dependendo, um milímetro cúbico, né? Depende da quantidade de ouro que você tiver. Tá? Mas é uma noção bem importante. O volume é bem definido. O volume se mantém. Mesmo que você troque, às vezes, algum objeto, você faça um fio, depois ele se solidifica. Quando ele se solidificar, o volume vai ser o mesmo. Tá? Muito bem. Por último, nós temos aqui, então, o estado gasoso. Tá? Vamos por gases. Nos gases, a ligação é mais fraca ainda. A ligação já é muito fraca. O volume de um gás, o volume não, a forma de um gás é bem definido? Também não. Depende do recipiente que você coloca. Então, a forma também não é bem definida. Ainda dá para enxergar aqui? Essa última linha? Depende, portanto, do recipiente que você coloca. E o volume do líquido, do gás? Agora é um problema, porque o volume do gás não é bem definido. Vocês já pegaram, às vezes, uma daquelas seringas sem agulha? Quando a gente é criança, a gente costuma brincar, né? Você coloca gás e consegue apertar o êmbolo, né? Você consegue comprimir. Então, quando você faz isso, você está mudando o volume do gás lá dentro. Então, há uma alteração de volume. O volume num gás não é bem definido. A gente não consegue fazer isso com a água, por exemplo. Alguns líquidos você consegue comprimir, mas a água em si não. Ela tem essa propriedade de não ser comprimida. É incompressível. Mas vamos voltar aqui.
Uma lâmpada desse tipo aqui, ela é construída da seguinte maneira. Você tira todo o gás que tem lá dentro, o ar, quando você constrói, com uma bomba de vácuo, tira o máximo que você pode, e injeta um pouquinho de gás, normalmente argônio, se eu não me engano. Só um pouco. Então, dentro dela, o gás fica bem rarefeito. O volume é grande, ele está bem espalhado, mas são poucas quantidades ali, poucos mols, né, de gás que são injetados. Então, isso também reforça a nossa ideia de que o volume, não só quando comprime, mas quando a gente expande o volume, o gás também ocupa todo o espaço. Tá? O volume realmente no gás não é bem definido. Bom, vamos falar agora de fases. Bom, então, nesse ponto, nós estamos falando de fase. Tá? O que é uma fase? A fase está associada a um estado, então pode ser uma fase gasosa, uma fase líquida, uma fase sólida. E também ali a geometria, geometricamente falando, da sua porção, da geometria da sua porção. Então você tem uma porção de água, aquela porção, né, aquele volume, aquela geometria, está numa fase líquida. Ou se você tem uma pedra de gelo, aquela pedra, aquela geometria está na fase sólida. Então faz essa relação entre o estado e também com relação à geometria da porção que nós estamos falando. Eu grifei aqui fase porque ele é recorrente quando a gente fala de processos termodinâmicos. Tá? Se vocês forem ler algum livro e mais para frente vocês vão ver, é bem comum se falar de fases, fases da água, a fase da nossa porção. Se a gente tem uma mistura de gelo e água, então você tem um copo e você colocou gelo ali dentro, nós estamos falando de duas fases, uma porção em fase gasosa e outra porção em fase líquida. Tá? A gente pode, nesse sentido, fazer um sistema de duas fases. Certo. Agora tem alguns exercícios de fixação aqui para fechar esse conteúdo. Vocês costumam fazer aqui mesmo? Dou um tempo para vocês? Tá bom. Acho que eles são bem simples e ao mesmo tempo bastante importantes para fixar o conteúdo. Eu vou dar um tempo. Vocês têm também? Então, é o exercício aqui de 1 até 4. Certo? Tudo bem já? Tudo certo? É? Tá bom. Alguma dúvida? Vocês querem trabalhar? Não precisa, pô. Passamos direto? Vocês corrigem? Não sei como é que vocês fazem, dinâmica aqui de vocês. Corrigem? É melhor, né? Então tá, vamos discutir. Então, o primeiro exercício aqui, exercício da PUC, de Campinas, fala o seguinte. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma medida de temperatura do sistema, uma forma de energia em trânsito, de uma substância fluida, uma quantidade relacionada com atrito ou energia que os corpos possuem. B, né? Isso é uma forma de energia ali na troca, né? Ele está sempre relacionado à troca. Na 2. O sistema internacional adota como unidade de calor o joule, pois o calor é energia, como a gente já tinha visto. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo ao outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação que o conceito de calor está empregado corretamente. Então, na letra A, ele fala, a temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Bom, não dá para armazenar calor em um corpo, então essa alternativa já está errada. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Como nós vimos, o calor não é uma quantidade para ser acumulada, então sempre que se fala de acúmulo de calor, você pode descartar.
A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Então, a gente já tem algum processo de transferência de calor aí. Então, ele está esfriando, ele está cedendo energia ali em forma de calor para o meio em volta dele. Então, essa é a alternativa correta. Na outra, ele fala, o aumento da temperatura de um corpo é um indicador de que esse corpo armazenou calor. De novo, mais uma vez, a noção de armazenar calor, né? Você não armazena calor. Um corpo, na letra E, um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido. Novamente, sempre um conceito, nas 4 questões erradas, o conceito errôneo de se armazenar calor. O calor é uma troca, ele pode ceder, ele pode ganhar, mas ele não armazena o calor. Questão 3. Quando 2 corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, então a gente imagina que no universo só existam esses 2 corpos, eles não interagem com qualquer outro meio externo, qualquer outro recipiente, mas nenhum outro corpo. Então ele fala assim, pode-se afirmar que o mais quente é o que possui menor massa. Não necessariamente, né? Nem sempre. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Então essa é a alternativa correta. Porque se 2 objetos estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor. Eles já estão em equilíbrio. Então a temperatura não varia nesse caso. Não há variação de temperatura entre os corpos. Depois, nas outras alternativas, ele fala o mais quente fornece calor ao mais frio, o mais frio fornece calor ao mais quente, suas temperaturas dependem de suas densidades. Essas 3, a C e a D, estão erradas porque não há troca de calor, já que existe equilíbrio térmico. E na D, uma relação do calor com a densidade, da temperatura com a densidade, que não é muito correta. Ela não vale sempre, não é geral. Bom, na questão 4, um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e um de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que o corpo de cobre também aumentou sua temperatura, o corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o de ferro, o corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu do corpo de ferro, o corpo de cobre permaneceu com a mesma temperatura, ou o corpo de cobre diminuiu a sua temperatura. Como nós estamos pensando também num sistema isolado de 3 corpos, e 2 deles ganharam temperatura, não é isso? Eles ganharam. O de cobre só pode ter esfriado. Né? Não dá para os 3 aquecerem, a não ser que você tivesse uma interação externa. Você colocou no fogo, mas aí já não está mais isolado. Né? Então, tem esse conceito aí para a gente. Muito bem. Vamos então para a próxima sessão, aí, próximo capítulo, que trata de temperatura. Nessa sessão, a gente vai ver a relação, a gente vai ver um termoscópio construído pelo Galileu. Vamos falar de termômetros, da construção de termômetros e das escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as mais básicas e de como transformar de uma escala para outra. Muito bem. Vocês estão achando que está muito devagar? Ou tá bom? Bom, tá certo. Vamos falar aqui de um termoscópio. O primeiro instrumento para se relacionar à temperatura foi feito por Galileu. Esse equipamento é chamado de termoscópio. Por que ele ainda não é um termômetro? Porque ele não tinha escala. Então você não conseguia aferir um valor para a temperatura. Mas você podia ter uma noção se estava mais quente ou mais frio. Ele é um bulbo conectado a um outro recipiente com um líquido. E quando aqui tem gás, a gente normalmente não coloca, né? Mas eu vou pôr aqui umas bolinhas aqui assim de gás.
Quando a temperatura desse gás aumenta, ele se expande e ele faz o líquido descer. Quando a temperatura, quando está frio, diminui, ele se comprime e o líquido sobe. Tá? Então, normalmente se usa no termoscópio um líquido que seja bem visível, que você consiga ver. Disse que o Galileu usava vinho, porque era bem mais fácil de ver do que água. Principalmente porque naquela época eles não tinham nem lâmpada, né? Eram sempre ambientes escuros. Uma noite complicaria, mas ele usava vinho. Muito bem. Essa propriedade de dilatação de alguns materiais e contração foi usada para se construir os primeiros termômetros. Tá? Depois de Galileu, alguns outros termoscópios foram feitos e começou a se fazer termômetros. Termômetro, então, era um tipo de termoscópio, a gente pode imaginar, mas agora com uma escala, que a gente conseguia ler valores. Tá? E o primeiro líquido usado para se medir a temperatura nos termômetros, era o álcool, que são aqueles termômetros que a gente vê que tem uma coluna vermelha dentro, não sei se vocês já viram. Tá? Deixa eu pôr aqui termômetros. Então a gente tem um termômetro de álcool. Acontece que o álcool, apesar de ter uma dilatação, ser um bom medido, um bom jeito de se medir, foi substituído com o tempo por um material melhor, que era o mercúrio, que ainda se usa hoje, mais do que o álcool. Por que se usa o mercúrio? Bom, primeiro porque ele é fácil de ver, ele é um metal em forma líquida, na temperatura ambiente ele fica derretido, né? Ele é líquido. Ele é fácil de ver, metálico ali, brilha. E a escala dele, quando ele sobe de temperatura ou desce, a gente consegue ver, ele sobe de uma maneira gradual, linear. Então, é como se ele subisse com uma regra ali, linear, ele sobe bonitinho, certinho, de uma maneira que você consiga fazer uma boa escala. Imagina que você tenha um outro líquido, que quando você varia 1 grau, por exemplo, de 20 para 21, ele sobe um tanto. Mas aí quando sobe de 25 para 26, ele sobe mais. Então a sua escala fica prejudicada, você não consegue fazer, você não consegue colocar aqui uma escala muito bem definida, né? Porque o seu líquido está variando demais e sua escala começa a ficar errada. O mercúrio tem essa propriedade de variar linearmente com a temperatura. Então, quando a temperatura sobe 1 grau, ele se dilata o mesmo espaço ali dentro do tubo. Por isso que se começou a usar o termômetro de mercúrio. Quem introduziu o mercúrio no termômetro foi o Fahrenheit. Vocês já ouviram falar do Fahrenheit, dos graus Fahrenheit? Foi ele que usou, pelo que se conta historicamente, pela primeira vez. Tá? E hoje em dia também existem os termômetros digitais, que aí você usa sensores, é diferente já o método de medição. Mas também é bastante utilizado já hoje em dia, com a nossa produção eletrônica, né, ficou fácil de ter acesso a um termômetro digital. Muito bem. Mas, então nós sabemos que um fluido, um líquido, ali se dilata, que a gente consegue, então, fazer uma escala, mas como nós construímos essa escala? Existem várias escalas, tá? Não é só Celsius, Fahrenheit, nem Kelvin. A gente tem teve várias inventadas, mas o que se usa hoje no mundo, principalmente, é Celsius e Fahrenheit. O Kelvin se usa muito em laboratório, você não tem ninguém usando Kelvin no cotidiano, mas também é muito utilizado. O Kelvin tem uma vantagem sobre as outras escalas, nós vamos falar dela ainda hoje.
Que interrogação não coube. Vou deixar essa interrogação. Então, como a gente faz uma escala de temperatura? Nós vamos tratar aqui o exemplo bem prático do Celsius, que construiu uma escala centígrada e que depois o nome foi mudado. A gente chamava de centígrada para Celsius em homenagem a ele. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ter pontos de referência. Você tem um líquido que vai se expandir, um fluido, que pode ser até uma barra, você consegue fazer, mas que vai se expandir, você tem que pegar um ponto a partir do qual ele vai se expandir. São pontos de referência. O Celsius usa 2 pontos de referência. Então, o ponto do gelo, que é a temperatura em que a água se congela. Então, ponto do gelo, que ele chamou de 0 grau Celsius. E também o ponto do vapor, que é quando a água entra em ebulição. Isso. (100 graus Celsius). Então ele pegou esses 2 pontos e dividiu em 100 a coluna de mercúrio. Então, dividimos agora em 100. Então, um é 0, o outro é 100. Então, uma escala centígrada, porque é dividida em 100. E essas temperaturas são obtidas à pressão atmosférica de 1 atm, que é a pressão no nível do mar. É importante a gente definir pressão e tomar bastante cuidado com esses processos termodinâmicos, porque é muito fácil de mudar eles. Se a gente fosse, hoje em dia, tentar construir um termômetro aqui em Brasília, usando esses pontos de referência, a nossa escala ia ficar errada. Porque o ponto de ebulição aqui não é 100 graus. Pela altitude da cidade, a pressão é menor e a temperatura também muda. É coisa, não sei exatamente, 98 graus, eu sei que abaixa um pouco quando tira a pressão. Então, tem que ser bem definido. A gente sempre precisa tomar cuidado com a pressão. Mas nos exercícios, normalmente se trata sempre a pressão de 1 atmosfera. Tá? Só mesmo tomar cuidado, porque se mudar a pressão, bagunça tudo aqui. Bom, a outra escala famosa é a escala Fahrenheit. Eu tenho que ver como é que se escreve, porque eu sempre esqueço. Nome complicado. A escala Fahrenheit é um pouco diferente. Tem alguns valores diferentes. Primeiro, o 0 da escala Fahrenheit não é no ponto de congelamento da água. O ponto do gelo fica a 32 Fahrenheit. Mas não é que ele foi lá e definiu o ponto do gelo como 32. É que ele fez uma mistura de água, sal, amônia. E a essa mistura, ele colocou o ponto dele, colocou a referência dele. Esse era o 0 dele. Era mais frio do que simplesmente o ponto de gelo. Então, colocando sal, amônia, tudo assim na água, a temperatura de congelamento abaixa. Por que ele fez isso? Porque em muitos países da Europa, principalmente lá no norte, é muito frio. E as pessoas se confundiam para escrever temperaturas negativas. E elas não conseguiam associar direito como é que era uma temperatura negativa. Era um conceito estranho antigamente. Hoje é mais tranquilo para a gente, mas imagine
quase 200 anos atrás, já fica bem complicado, cerca de 200 anos. Então ele criou essa escala e outras escalas também surgiram com esse propósito, com a ideia de não ter números negativos aqui na Terra. O Fahrenheit é mais famosa. E o ponto de vapor dele, ele colocou a 212 Fahrenheit. A divisão entre o ponto de gelo e ponto de vapor é de 180 graus. Tá? Então, a escala Celsius é uma escala mais intuitiva. Bem fixo, ponto do gelo, ponto do vapor, divide em 100, acabou. A do Fahrenheit é um pouco mais complicada, mais trabalhosa. Tá? Então, entre esses dois pontos, nós vamos ter 180 graus, que é cada variação de temperatura, a gente chama de grau. Temos ainda mais 15 minutos, dá para falar então. Nós temos mais uma escala, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin foi obtida pelo Lord Kelvin, quando ele estava estudando gases. A escala Kelvin é diferente porque ela não é uma escala com referências. Essas escalas têm referência, a escala Kelvin não. Então, o Lord Kelvin estava estudando gases, variação com temperatura, e ele percebeu que baixando de 0 para menos 1 grau a temperatura de um gás, o volume diminuía nessa fração, 1 sobre 273,15. Eles eram muito cuidadosos já nessa época, né? Porque para medir tudo isso daqui é difícil. E ele imaginou o seguinte: o que acontece se eu continuar baixando a temperatura? Deixa eu só fazer uma ressalva que eu agora fiquei com uma dúvida aqui. Se é temperatura ou pressão que baixa. Aqui não é volume, aqui é pressão. Eu troquei. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Aqui é pressão que baixou. Faz sentido, né? Você tem um gás colocado imagina uma bola de vidro, né? Num cilindro. Você baixa a temperatura, o volume não pode baixar, porque o recipiente não está se achatando, né? O que diminui é a pressão. O volume só vai mudar se você achatar o recipiente, senão o volume é o mesmo. O que diminuiu foi a pressão. Então, se a pressão diminui, o que acontece se eu continuar baixando a temperatura? Vai chegar um limite a 273,15 graus Celsius, em que o gás não vai mais ter pressão, ele vai ficar com pressão zero. Ele nem fez o experimento, ele só imaginou. E assim foi tentado. Então, se tenta baixar a temperatura, a pressão ali vai diminuindo, e não se consegue chegar a essa temperatura, que é uma temperatura que seria 0 Kelvin, de menos 273,15 graus Celsius. Você consegue se aproximar muito, muito mesmo. Muito próximo. Uma parte em 1.000.000 disso. Mas essa temperatura em si, não. Esse é o zero absoluto, que seria a temperatura 0 Kelvin. Tá? É daí que vem a noção. E daí para cima, o Kelvin dividiu em 100 partes. Então, cada grau Celsius que sobe 1 Kelvin. Também é uma... a gente não fala que é uma escala centígrada, mas é dividida em 100. Por que não é uma escala centígrada? Porque você não fala grau Kelvin. Veja, eu nem coloquei a bolinha aqui. Tá? Você fala Kelvin, porque o grau nos dá uma noção de referência. Não, só estou medindo aqui o grau que desvia do ponto de gelo. Essa escala é absoluta. Ela não está se desviando, então não é grau Kelvin, é Kelvin. É uma medida absoluta. É por isso que não se chama grau Kelvin, tá bom? É só Kelvin.
O K aqui é maiúsculo, como é uma homenagem, né? A unidade que é homenagem, a gente escreve com letra maiúscula. Muito bem. Como transformar as unidades de um para o outro? Aqui o meu está grampeado errado. Vamos lá. Então, como a gente converte? É quase uma regra de 3 aqui. Porque as duas escalas variam, mas não é como uma está dividida em 100 graus e a outra dividida em 180. Quando você sobe um Celsius, não sobe um Fahrenheit, sobe mais do que 1. Tá? Então, a relação não é muito direta. Como é que a gente faz isso? Para transformar, então, a gente pega a temperatura na unidade Celsius que a gente quer e compara com um certo ponto. Nesse caso, o ponto do gelo, 0 graus. E divide pela diferença entre o ponto de vapor e o ponto de gelo, 100 menos 0. No caso da Fahrenheit, a gente vai obter, então, a temperatura Fahrenheit menos o mesmo ponto daqui, só que agora é 32. Lembra que o ponto de gelo do Fahrenheit é 32? Dividido por esse mesmo espaço na outra escala. O ponto de vapor e o ponto de gelo. Então, ponto de vapor, 212, ponto de gelo, 32. A gente faz essa conta, e aí se você tem Celsius, você encontra Fahrenheit, se você tem Fahrenheit, encontra Celsius. Só que fazer essa conta toda vez é muito complicado. Então, como é que a gente simplifica isso? A gente escreve isso como θc dividido por 100 igual a θf menos 32 dividido por 180. Porque aqui é 100 e aqui é 180. Nada demais. Agora, vamos passar o 100 que está ali dividindo, multiplicando para o outro lado. Então, θc igual a 100 dividido por 180, que multiplica o θf menos 32. Dá para simplificar, não dá? Se a gente dividir aqui por 2, vai dar 50, e aqui 90. E se a gente dividir de novo por 10? De 50 vira 5, e de 90 vira 9. Então, a gente pode, direto, se a gente vai fazer isso, dividir os dois lados por 20. Dividir o numerador e o denominador por 20. Então, o θc, vou colocar aqui em cima, já está acabando. Então, vai ser 5 nonos de θf menos 32. Lembrem-se sempre dos parênteses, né? A gente não pode multiplicar o 5 nonos só por θf. Fazer subtração, depois 5 nonos. Tudo bem? E se a gente quiser inverter? Porque aqui a gente tem a temperatura em Fahrenheit e encontra em Celsius. E se eu tiver em Celsius e quiser encontrar Fahrenheit? E a gente volta para cá. Para esse passo aqui. Só que agora, em vez de passar o 100 para o outro lado, passa o 180. Então, vai ficar 180 sobre 100, θc, igual a θf, menos 32. 180 dividido por 100 é 1,8. Portanto, θf vai ser 1,8 θc mais 32.
Eu passei esse para cá e inverti os lados, né? Coloquei o θF aqui do lado esquerdo. Tudo bem? Dúvidas? Então tá bom, por hoje é isso. Se tiverem algumas dúvidas. Então, alguns exercícios, se vocês quiserem trabalhar com eles em casa, a gente corrige na semana que vem. A gente fala sobre eles, eu faço eles, mas é bom para já ir treinando, né? Certo? Então, semana que vem nos vemos novamente.